Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um conceito importantíssimo para a sociologia, que é o conceito de ação social, do grande sociólogo alemão Max Weber. Esse conceito o Weber vai apresentar para a gente na sua grande obra clássica chamada Economia e Sociedade. Estou até com uma edição aqui em mãos para mostrar para vocês. Esse conceito vai estar logo no primeiro capítulo do livro, que é os conceitos sociológicos fundamentais. Beleza? Infelizmente, essa obra vai ser publicada póstumamente. O Weber falece em 1918, vítima de uma pneumonia mal curada, né? Ele vai ser uma das vítimas da gripe espanhola, que assola a Europa ali no final da Primeira Guerra Mundial. E o livro, então, vai ser publicado em 1920 pela sua esposa, a Marianne Weber, que também era uma grande intelectual. Ok? Antes da gente começar a falar do conceito, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Paulo Henrique, para quem não me conhece, e esse aqui é o canal Sociologia, etc. e tal. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, aproveita, dá uma força pra gente, faz a inscrição, ativa o sininho e deixa também um like. Isso é uma forma de ajudar a canais feitos de maneira muito artesanal, como esse aqui, tá? Vamos lá. O que vem a ser a ação social segundo o Weber? É interessante a gente entender primeiro que o Weber está propondo uma abordagem sociológica que ele vai chamar de compreensiva. Então ela está muito pautada na questão da interpretação. O Weber está preocupado com as ações individuais, com as ações dos indivíduos, para explicar a sociedade. Ok? É uma perspectiva diferente, portanto, da do Durkheim, que é uma perspectiva que parte da sociedade para entender o indivíduo. O Weber está propondo uma digamos assim, uma lógica inversa, né? Partir do entendimento das ações individuais para a gente entender a sociedade. E aí ele vai dizer que a ação social é toda a ação orientada pela ação de outros indivíduos. E o que significa dizer isso na prática? Que, por exemplo, quando eu aceito receber uma nota de R$100, eu aceito receber essa nota porque eu sei que outras pessoas também reconhecem legitimidade nessa moeda, tá? Quando eu deposito meu dinheiro no banco, eu sei que a instituição bancária ela tem, digamos assim, a confiança do restante da sociedade para guardar o nosso dinheiro. Quando eu entro no avião sabendo que outras pessoas também utilizam esse meio de transporte, que o piloto sabe conduzir o avião, etc, etc, etc. Então, assim, a ação social ela se pauta na aceitação, digamos assim, né, de legitimidade na ação dos outros indivíduos. Então, eu, em tese, me oriento, eu atuo em sociedade pautado na ação dos outros indivíduos. Detalhe, esses indivíduos podem ser pessoas ou instituições também organizadas e administradas por outros indivíduos. Beleza? E aí o Weber vai dizer que existem 4 tipos de ação social. No livro Economia e Sociedade, o Weber começa do conceito mais, digamos assim, complexo, que vai ser a ação racional referente a fins, para chegar no tipo de ação mais simples. A gente aqui, por uma questão didática, vai começar do mais simples para o mais complexo, beleza? Então, o primeiro tipo de ação social para o Weber vai ser aquela ação que ele vai chamar de ação tradicional. O nome, claro, já está dizendo, vai ser aquela ação pautada nos costumes arraigados, nos costumes internalizados. São aquelas ações que a gente pratica porque as outras gerações sempre praticaram. Não existe nenhuma reflexão, nenhum questionamento na ação tradicional. Então, por exemplo, as ações em torno de uma festa de 15 anos. Né? Festa de 15 anos, claro que a gente sabe que a sociedade está mudando, as meninas não têm mais feito tanta questão de uma festa de 15 anos, mas ainda assim a festa de 15 anos é um costume da sociedade. Se você perguntar para uma menina por que ela quer festa de 15 anos, em geral a resposta vai se dar em torno daquela ideia de que todas as outras pessoas fizeram. Minhas amigas fizeram, né? A minha mãe fez, a minha mãe que quer. Aquelas explicações que não têm um cunho racional. É algo que a gente faz porque as outras gerações anteriormente já fizeram, né? A ceia de Natal. Ceia de Natal, às vezes a pessoa está em dificuldades financeiras, mas tem que comprar alguns alimentos ali para reunir a família em torno de uma mesa e comemorar o Natal, né?
Então, assim, não há uma explicação racional para a gente fazer a ceia de Natal. A gente faz a ceia de Natal porque as outras pessoas também fazem e sempre foi assim, não há questionamento. Então, essa seria a ação tradicional. O Weber vai dizer que existe um segundo tipo, que seria a ação determinada por afetos ou ação afetiva. A ação afetiva, ela é pautada pela emoção momentânea, tá? Assim como na ação tradicional não existe questionamento, não existe reflexão, existe o sentimento extravasado, seja um sentimento de ódio como um sentimento de amor. Então, a ação afetiva ela pode ser algo extremamente positivo no sentido de carinho, no sentido de amor, como pode ser um assassinato, ok? Então, na ação afetiva, o indivíduo não está preocupado com as consequências dos seus atos. O futebol é um exemplo muito bacana para a gente pensar isso, né? Às vezes o time tem aquele craque que é muito temperamental e por não aceitar a provocação de um adversário, por não aceitar o resultado ali da partida, ele põe tudo a perder se envolvendo em alguma confusão. Esse seria, portanto, o segundo tipo, ação determinada por afetos ou ação afetiva. O terceiro tipo de ação social seria a ação orientada por valores ou ação referente a valores, ou também tem várias traduções, ação axiologicamente orientada, né? Então, assim, a ação orientada por valores seria aquela ação em que a gente orienta os nossos atos por conta daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, dos nossos princípios. Esses princípios podem ser religiosos, podem ser éticos, podem ser estéticos, podem ser políticos e por aí vai, ok? Então, nesse tipo de ação já existe reflexão, já existe uma explicação baseada em alguma razão, ok? Então, quando a gente vê, às vezes, aquelas pessoas que ganham a vida com a sua imagem, com o seu corpo, modelos, né? E elas passam por alguma cirurgia estética preocupadas em tirar uma gordura, né? Algum percentual de gordura ali do seu corpo e acabam sofrendo algumas consequências, sequelas, até a morte de algumas dessas pessoas por conta de uma preocupação com uma beleza disseminada pela sociedade. Assim, ela procura atingir uma beleza que, na verdade, em tese é um conceito abstrato, que não existe, mas em busca dessa beleza, ela, às vezes, põe o seu corpo em risco. Isso seria uma ação pautada por valores, no caso, valores estéticos, a perseguição pela beleza. Então, muitas situações religiosas, elas estão dentro daquilo que o Weber define como ação racional referente a valores, ou ação axiologicamente orientada, referenciada. O fiel, quando dedica parte do seu salário ao dízimo, por exemplo, ao doar uma parcela, né, do seu pagamento para a igreja, isso é uma ação orientada por valores. É importante a gente também destacar, o Weber não está preocupado numa explicação que defina o que é certo e o que é errado. Ele quer entender, ele quer compreender a ação daqueles indivíduos. E aí, por último, a gente teria a ação racional referente a fins, que seria a ação pragmática, ação calculada. Alguns tradutores franceses, né, vão definir como a ação teleologicamente orientada, ou seja, teleológico, de telos, de finalidade. Então, na ação racional referente a fins, vamos ficar nessa tradução, a questão é o objetivo calculado, tá? Então, se eu tenho um objetivo, eu vou calcular os prós e os contras dos meus atos para que eu possa atingir aquele objetivo. A ação racional referente a fins vai ser a marca da sociedade moderna, industrial, capitalista. O capitalismo ele se pauta pelo cálculo, né? Pela matematização da vida, digamos assim. E aí, para a gente entender a ação racional referente a fins, a política é um exemplo muito claro. Por muitas vezes, nós vemos aquelas alianças de ex-adversários num determinado período eleitoral. E, às vezes, ficamos revoltados, indignados, né? Uma parcela da população não aceita, mas o porquê daquelas alianças? Porque algum dado, alguma informação, alguma pesquisa, ou seja,
a racionalidade, né, entrando ali de uma forma totalmente pragmática, diz para aqueles candidatos, para aqueles partidos, né, para aqueles grupos políticos, de que essa aliança vai dar um retorno eleitoral. Então, numa eleição, o que o candidato quer é ser eleito. E aí, para ser eleito, essa eleição então seria o fim, né, o objetivo desse candidato, ou desse partido, desse grupo. Uma aliança considerada por alguns eleitores estapafúrdia se justifica porque ela confirma a eleição deste candidato. Beleza? Então, assim, só para a gente guardar então os tipos de ação do Weber: ação tradicional, ação orientada por afetos, né? Ação determinada por afetos ou ação afetiva, ação axiologicamente orientada ou ação racional referente a valores e a ação referente a fins ou a finalidades ou ação pragmática. As traduções vão variar, mas o importante é que vocês entendam o que o Weber está definindo enquanto essas tipologias de ação, ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você quiser acrescentar algo que tenha faltado no vídeo, é um vídeo curtinho, então sempre vai faltar alguma coisa, fica bastante à vontade, beleza? Abraço, beijo e até o próximo vídeo.